Bom, todo mundo já deve ter falado para vocês quem eu sou. Sou conhecido na imprensa como J. Ferreira. Embora meu nome seja João Ferreira da Silva, tenho 72 anos e 42 anos de profissão, entre rádio, jornal e televisão. Então tem um pouquinho de tempo, né? O suficiente para a gente absorver conhecimentos e transmitir alguma coisa para vocês. As futuras jornalistas de Pernambuco estão diante de mim, não é isso? Ou eu estou errado? Tudo bom. Então, podem fazer as perguntas que vocês acharem necessárias e eu vou respondê-las. Quem se habilita a perguntar primeiro? Hein? É você? Venha pra cá, pra ficar juntinho de mim, porque depois de tantos anos, 72 anos, a gente fica ruim do ouvido, tem que falar um pouquinho, né, Junimito? Qual é a sua carreira? Tudo bom? Qual é a pergunta? Como é seu nome? Vitória. Vitória. Vitória Oliveira Vaz, mas todo mundo me conhece como Vitória, sei lá, não sei o que. Mas o que você quer saber do velho? Diga. Eu quero saber sua profissão. Oi? Hein? A minha profissão, jornalista, radialista, tá bom? Fica falando no microfone, escrevendo no jornal, aquele negócio. Tu tá rindo, é? Você também vai querer ser jornalista, eu soube, não é verdade? Eu vou querer ser veterinária. Meu Deus! É muito parecido, né? Mas tudo bem, tudo bom. Mas o que é que você quer saber de mim? Eu quero saber qual é essa carreira, profissão. Eu já falei que sou jornalista, radialista. E só esqueceu a televisão. Televisão, trabalhando no rádio, escrevendo pro jornal, tudo. E foi isso. Muito obrigado. Oh, meu Deus. Vamos aplaudir, na verdade, inteligente. Tá bom. Olhe, eu tenho certeza que você vai ter sucesso na sua profissão, naquilo que você mais deseja, que quer ser veterinária. Cuidar dos bichinhos, não é verdade? Quem vai falar agora? Qual é a próxima? Qual é a próxima? A coelhinha. Vamos lá então. É mesmo, senta aqui. Vamos lá. Opa, vamos botar aqui o microfone por cima. Tá bom, como é seu nome? Como? Bela. Belíssima garota, não é verdade? Tá bom, diga, minha filha. Você já foi seminarista militar, o que se influenciou você hoje? Eu queria entender o que você falou, mas fala de novo. Você já foi seminarista e militar, o que se influenciou de você hoje? Olha, uma pergunta inteligente, eu gosto de responder. Veja bem, seminarista, eu não fui necessariamente um seminarista, eu fui um aluno marista, não é? Cheguei a ser um irmão escolástico da congregação Irmãos Maristas, não é? Mas depois, por uma questão vocacional, eu tive que sair. Mas foi onde eu adquiri muita experiência de vida, não é? Porque os maristas são uma congregação que é famosa no mundo todo. E eu tive esse privilégio de conquistar, ou de estudar no colégio marista, depois de conquistar uma bolsa de estudos, não é? Onde muita gente concorreu, eu também concorri. Então eu fui um dos selecionados na época e fui estudar no Juvenato Marista, lá em Apipucos. De lá, naquela época, era um pouquinho diferente a metodologia de ensino. Eu fiz o ginásio, o científico, aquele negócio todo, e depois a gente foi lá para uma cidade chamada Ipauarana, lá em Campina Grande. Lá tem um noviciado marista, onde os irmãos ficam um determinado tempo, 3 anos, para depois tomar hábito, prestar os votos necessários para voltar
aqui para Recife, onde a gente passaria a ser irmãos escolásticos, ou seja, para ensinar o catecismo nas igrejas, nas escolas, etc. Bom, aí depois, como o problema era vocacional, aí eu já mudei para outra atividade, que foi exatamente a comunicação. Daí, se você quer saber? Fui militar durante 6 anos, 6, 7 anos. Eu entrei como soldadozinho raso do exército, não é? Aí depois eu cheguei a ser 3º sargento do exército, fazendo cursos. Nós chamávamos de, existia naquela época os quartéis, os regimentos, aquele negócio todo, e aconteceu de eu concorrer também, eram os concursos que eram instituídos pela instituição, e eu cheguei a ser 3º sargento. Mas também, por causa do jornalismo, aí eu falei, sabe uma coisa, eu quero sair. E foi uma época muito turbulenta, uma época quando as Forças Armadas tomaram conta do país, aquele negócio todo, uma história que é meio complicada para a gente contar para você agora, mas foi um momento importante da história do Brasil, tá certo, no qual eu vim, participei e adquiri uma certa experiência de vida. Mas o tempo que eu passei na vida militar, eu gostei muito. Mas o jornalismo para mim falava mais alto. Como você se interessou pelo jornalismo? Como você se interessou pelo jornalismo? Olha, como é seu nome mesmo? Bela. Eu me lembro que desde criança eu tinha muita vocação para esse tipo de coisa. Tanto é que meu pai, ele pegou uma latinha de sardinhas, tá certo? Colocou num cabo de vassoura e aí ficava atrás de casa, né? Colocou uma basezinha, porque eu procurava pedaços de jornais que eu encontrava na rua e ficava lendo para minha mãe ouvir, Dona Virgínia, não é? Eu lia aquilo tudo. Então, essas coisas todas foram mexendo comigo. De repente eu sentia vontade de fazer isso. Participei de programas de calouros aqui no Recife, na rádio, na antiga Rádio Clube, não é? PRA8, Jornal do Comércio. É uma história tão longa que você não iria compreender, não, porque faz muitos anos. Mas eu tive essa vontade. Dali para passar para ser um repórter, precisou de um certo tempo, claro, né? A gente passou por muitos vexames na vida para poder ser o que eu sou hoje em dia, porque o preconceito era muito forte. Eu sou uma das pessoas egressas de um dos bolsões de pobreza da região metropolitana do Recife. Então, para poder você sair de lá, para conseguir entrar eu chamava uma cortina de ferro, a cortina de ferro do jornalismo, do radialismo aqui em Pernambuco, deu preguiça. A gente brigou muito, a minha dona Virgínia, minha mãe, também lutou muito para conseguir me empurrar, no bom sentido, é claro, para que eu pudesse realizar esse sonho de ser um jornalista, ser radialista. Eu sei que eu consegui, não é? Estou aqui, graças a Deus, já aposentado e ainda trabalhando. Tu já pensou? Aposentado, mas trabalhando. Vivi momentos muito importantes, momentos marcantes na minha vida. Fiz reportagens que verdadeiramente elas mexeram com muito. Isso faz parte do da minha história, que é muito fácil você tomar conhecimento através do YouTube, né? Eu tenho muita coisa gravada lá no Instituto Joaquim Nabuco, no Museu da Imagem e do Som, não é? Eu já apresentei programa de auditório, comandei programa de rádio, já narrei futebol, já fiz tudo na vida, não é? Repórter de polícia, brigando com bandidos por aí, com polícia, tudo no meio da rua. Eu já fui repórter do SBT, um repórter para matérias nacionais, né? Já andei por esse Brasil todo, tá bom?
viajando para um canto, para outro, um telejornal na época chamado Aqui Agora. As pessoas mais antigas conhecem, sabem muito bem disso, mas você não. O jornalismo é uma profissão que carece de muita determinação. Eu tenho uma filha que é jornalista, Cíntia Ferreira, e trabalha na TV Jornal. Quando ela começou a trabalhar, logo após a sua formatura, ela ficou na equipe da repórter Graça Araújo, melhor, da âncora Graça Araújo, que lamentavelmente já faleceu, mas ela trabalhava como repórter da equipe de Graça Araújo, e agora ela continua trabalhando. Muitos desses repórteres que hoje estão aí, muitos deles já foram estagiários, estiveram sob meu comando, trabalhando, andando pelo mundo afora, fazendo reportagem de polícia, de tudo, de comunidade, enfim. Eu poderia citar um número de vários profissionais de imprensa que hoje trabalham, porque eu sou da época, quando Francisco José começou a trabalhar, eu também comecei. Nós tivemos o nosso batismo de tanta coisa ruim, como o Francisco José, por exemplo, chegou inclusive a servir de refém para um grupo de bandidos que praticou um assalto a uma agência bancária. Que boa viagem, foi boa viagem. Eu também fui refém de bandidos, né? Já me levaram para poder eles não serem presos. Eu fui levado, depois que eles se entregaram à polícia, e eu, para poder eles chegarem até a delegacia de roubos e furtos, eles exigiram que eu fosse com eles dentro do xadrez da viatura, e eu fui. Dá para você imaginar um xadrez, um espaço físico muito pequeno, 4, 5 elementos perigosos, e eu estava lá no meio, porque foi uma imposição, caso contrário, eles matariam todo mundo, aquele negócio todo. Bom, enfim, coisas que eu não gostaria que acontecesse com nenhuma de vocês, mas o jornalista, ele nunca sabe o que é que vai enfrentar pela frente. O mundo está passando por transformações, o Brasil está passando por transformações políticas, etc., sociais. Tomara que não haja necessidade para isso. Também eu acredito que não haverá necessidade, porque nós adquirimos a maturidade graças a políticos de bem, ao Exército Brasileiro, às Forças Armadas, enfim, nós estamos contando uma nova história, uma nova página na história do Brasil, particularmente aqui de Pernambuco. Quer mais alguma pergunta, Bela? Está satisfeita? Deus abençoe. E você vai ser uma boa profissional, pelo menos sabe ouvir. Tem alguém que está querendo ser veterinário. Tá bom, muito obrigado. Quem será a próxima? Não, eu sei que você vai cuidar dos bichinhos, é a coisa mais linda do mundo, dos gatinhos, dos cachorrinhos, não é verdade? Não existe coisa mais nobre do que isso, tá bom? Vamos lá. E essa moça aqui, como é o nome dela? Hein? Eisa? Heloísa. Um nome bonito. Heloísa. Não é bonito esse nome? O nome dela, Heloísa e... Vitória. Vitória é a coisa mais linda do mundo, esse nome, meu Deus do céu. Não é? Vitória. Aliás, essa semana nós comemoramos ou relembramos chamado Dia da Vitória, não é? Dia que o mundo se livrou de uma catástrofe, não é? Que era exatamente a Segunda Guerra Mundial. Mas ele não vai entender, nem vamos parar com essa conversa, senão ela vai endoidar. Ela quer ser médica de bichinho, não é, Vitória? Mas diga, meu amor. Eu queria saber a dica que você dá para nós que queremos ser jornalistas. Olha, deixa eu só dizer uma coisa para você. Talento é uma coisa que vem, né, de berço, não é? Mas é necessário que você associe esse talento, essa coisa que você sente dentro de si mesma, de querer ser uma profissional jornalista, você tem que associar isso à sua formação técnica. Você tem que estudar, você tem que agora,
fundamental, você tem que se esforçar muito. Depois você vai atingindo o grau maior de ensino. Depois do fundamental, vai para o primeiro, segundo grau, aquele negócio todo, vai se tornar uma universitária, vai frequentar um curso superior, não é verdade? Existem muitas instituições importantes aqui em Pernambuco, tem a Universidade Católica, tem a Universidade Federal de Pernambuco e outras faculdades também, Maurício de Nassau, enfim. Graças a Deus existem instituições qualificadas para poder receber você. Da Jussara, não é o nome? Qual é seu nome mesmo? Heloísa. Eu não vou te ouvir esse nome, Jussara. Bom, então veja bem, Heloísa. Então existem muitas instituições famosas esperando somente a sua decisão. Você vai ser uma profissional. É muito simples. Depois que você estiver na faculdade, você vai optar por aquilo que você quer no jornalismo. O jornalismo, você vai encontrar um leque de ramificações que você vai poder escolher. Você pode ser uma analista política, você pode ser uma analista de moda, não é? Você vai ser uma pessoa especializada em gastronomia. Bom, enfim, existe uma gama de coisas que você pode fazer como jornalista. Mas isso você só vai descobrir quando você estiver estudando. Quando você estiver lá na faculdade, é que você vai ver qual é o direcionamento, para onde, qual a sua tendência, o que na verdade você quer ser. Não é ser o J. Vieira, pelo amor de Deus, eu sou um repórter de polícia, não é? Eu quero que você seja uma profissional como todas as outras que você costuma ver na televisão, né? No NETV, no Jornal Nacional, bom, enfim, você é quem vai escolher. Agora, no momento é meio difícil dizer, eu quero fazer isso. Vai depender muito de você, da sua escolha, mas só a faculdade, só a universidade é que vai poder direcionar você, tá bom? Agora, minha última pergunta. Nervosa? Jornalista não pode ser nervosa, não. Vamos lá. Qual foi a experiência que você mais gostou? Meu Deus. Olha, veja bem, já aconteceram tantas coisas na minha vida, então para mim isso tudo serviu como base, né, para sedimentar essa profissão que eu abracei com tanto carinho, com tanta atenção. Para eu falar o que foi que mais me chamou a atenção, é porque através do jornalismo a gente também passa a ser uma espécie de, entre aspas, chicote do povo, ou seja, o povo acredita na imprensa, acredita no jornalista, tá certo? Nós somos exatamente a voz do povo e isso me empolga, não é? Aquilo que as pessoas não podem dizer baixinho, a gente fala bem alto, tá entendendo? Porque temos conhecimento de causa. Portanto, eu acho que é importante para a sociedade, uma sociedade evoluída como é o caso da nossa, é necessário que tenha uma imprensa forte, tá certo? Honesta, tá certo? Que não seja tendenciosa, que tenha sua formação e o equilíbrio naquilo que diz, tá bom? Enfim, essa geração que está chegando agora vai fazer profissionais da melhor qualidade como você, eu tenho certeza, tá bom? Deus abençoe, tá bom? Mas pare com esse nervosismo, porque jornalista não pode não, tá bom? Cadê a Vitória? Como ela foi? Vamos lá. Temos outra jornalista também, como é seu nome? Maria Beatriz. Maria? Beatriz. Bibi, posso chamá-la de Bibi? Beatriz? Pronto, eu tenho uma neta que se chama Beatriz, Rana Beatriz, tá bom? Mas eu vou lhe chamar, como é que se costuma chamar você em casa? Bia. Bia? Bia, Bibi, não é? Pronto, tá bom, Bia. Uma pergunta que você quer. A minha pergunta é bem pequena. Eu queria saber com quantos anos de idade você entrou para ser jornalista e quantos anos de carreira você tem? Bom, então vamos ver os cálculos. Eu tenho 72 anos de idade agora. 72, não é? Tô velho, não tô não? 72 anos. Mas vamos lá.
Eu tenho 43 anos de profissão. 3, são 4 décadas mais 3 anos, 43. Tá certo? Exatamente na época, porque se a gente somar 43 anos, pelo menos fazer um desconto de 43 menos 72, chegaremos fatalmente a uma idade que eu comecei a trabalhar no jornalismo. Eu era muito jovenzinho, até menor de idade. Eu já falava em microfone por aí afora, microfone de carro de propaganda. Rapaz, eu não podia ver o microfone que eu queria falar. E essas coisas todas, né? Daqui a pouco eu comecei a participar de programas de auditório com minha mãe, Dona Virgínia, me levava para fazer um concurso de calouros, não para cantar, concurso de calouros para falar, ler comerciais, aquele negócio todo. Bom, enfim, foi dessa forma que eu comecei a forçar a barra. Como eu falei anteriormente, era muito difícil. A gente que veio com o sonho de pobreza da população conseguir chegar onde eu me encontro nesse momento. Muito difícil, muito difícil. Muita gente tentou e desistiu, mas eu continuei e briguei muito. Dona Virgínia, minha mãe, brigou muito, coisa e tal, lutou, porque essa era a minha vontade. Eu não iria abandonar nunca, entende? Quando a gente tem vocação para alguma coisa, a gente enfrenta todos os obstáculos possíveis e imagináveis e conquista, tá certo? Eu tenho certeza que se essa é a sua vontade, você vai ser uma brilhante profissional, tá bom? Quantos anos você tem? 9 anos. Oh, meu Deus, está começando a viver agora. Mas olha lá que você já está se preocupando com o futuro desse país. Você quer ser uma profissional de comunicação social, quer falar no microfone, quer escrever, você poderá ser uma excelente redatora. Agora, nós vamos enfrentar, nós vamos viver uma nova roupagem no jornalismo. O que é? A web. Ou seja, a rede mundial de computadores, a internet, tá certo?